paz do Senhor Salvador Jesus Cristo, meus amados. Quem fala para vocês é o pastor Elemento Surpresa, servo do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Pois bem, nós temos uma televisão denominada TPA. TPA. Se eu perguntar o significado da nossa televisão, o meu amado vai dizer não. TPA significa Televisão Pública de Angola. Televisão de Angola. Não. Não é Televisão Pública de Angola. TPA. Televisão de Programas Antigos. Ou então, tenham paciências angolanos. Essa televisão, na verdade, pertence ao governo do MPLA, assim como também a ZAP, a Zimbo. Dizer que nós não temos na nossa nação nenhuma televisão independente. Toda televisão, na verdade, está sob o domínio e sob o comando do quê? Do partido no poder, do MPLA. Pois bem, eu sou cidadão angolano. E como cidadão angolano, eu tenho acompanhado, eu tenho seguido os acontecimentos diários da nossa nação. E existe algo que está acontecendo na nossa nação e, infelizmente, a nossa televisão não divulga. A nossa televisão não divulga. Por quê? Porque a nossa televisão, na verdade, está ali para anunciar, publicar, divulgar os assuntos relacionados ao partido no poder. Por exemplo, quando nós estamos assistindo o programa jornalístico, né, do Brasil, por exemplo, nós vemos muitas verdades. Aquilo que acontece no gueto A, no gueto B, no gueto C, os brasileiros fazem questão de trazerem, né? Fazem questão de trazerem a fim de despertar, a fim de informar e fazer saber a sua população, diferente da nossa nação. O que acontece no Kazenga, troca de tiro, por exemplo, entre bandidos e policiais, isso não se vê. Aqui em Angola, isso não se vê. O que acontece lá no Beco do Catinton, lá no Rocha Pinto, na Viana, o que acontece no Marçal e em muitos outros pontos da nação angolana. Eles não divulgam. E quem acompanha o nosso noticiário, se parece que está tudo bem. É o que parece. Parece que a nossa nação, sim senhora, é o país das maravilhas. É o país dos sonhos. Não. Na verdade, a nossa televisão, ou as nossas televisões, pertencem ao MPLA. Pois bem, muitas são as crianças, adolescentes, jovens, que estão desaparecendo por conta do tráfico de órgãos. Luanda, por exemplo, se nós prestarmos atenção agora, aquilo que, né, que tem a ver com as estatísticas de crianças e meninos, adolescentes nas ruas, se nós olharmos para as estatísticas desse grupo de pessoas que estavam sobre as ruas de Luanda, estatísticas de 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, e olharmos para as estatísticas de hoje, do número de crianças, adolescentes, jovens que estão nas ruas, meus queridos, vocês vão notar que houve uma baixa. Por que houve uma baixa? Essa baixa, na verdade, não é porque esses meninos, essas crianças, esses adolescentes voltaram para onde? Voltaram para suas casas. Não. O tráfico de órgãos está acontecendo diante dos nossos olhos. E como os que estão por detrás disso não querem levantar poeira, não querem levantar suspeitas, não querem aparecer, o que eles fazem? Ou o que eles estão fazendo? Qual é a nova forma
de buscarem órgãos, de buscarem pessoas para tirarem órgão e venderem no mercado negro. Qual é a tática a ser usada agora? É buscar aqueles que estão sobre as ruas de Luanda, aqueles meninos que fazem um trabalho de engraxar sapato, aqueles meninos que ficam nas esquinas pedindo um pouco aqui, um pouco dali, esmola daqui, esmola daí. E muitos dos pais estão aguardando o regresso, o retorno dessas crianças, desses filhos em casa. Mas eles não sabem o que verdadeiramente já aconteceu. Não sabem que a filha foi raptada, não sabem que o filho foi raptado, não sabem que a filha foi drogada. Nessa de viver mesmo pelas ruas, nas amizades do fumo, das drogas, etc. Muitos dos pais não sabem que os seus filhos nunca mais retornarão a casa. Só vem, olha, fulana, vimos ali, vimos não sei aonde. Mas a uma dada altura, pararam de receber algumas informações, né, voltado a esse filho, a essa filha que está fora de casa faz muito tempo. Por quê? Por conta do tráfico de órgãos. Tem muita criança, muitos adolescentes, muitos jovens que estão sendo capturados, que estão sendo levados ao mercado negro e estão comercializando os seus órgãos. Então, se vocês prestarem atenção agora, aqui na nossa capital de Angola, se vocês prestarem atenção na medida que caminharem pela rua, vocês vão notar que já não temos, né, tantos meninos de ruas como comparado a 10, 20, 30 anos atrás. Não temos. Não temos. Porque essas crianças estão indo para o matador de tráfico de órgãos. E o mais triste nessa história é que nós temos policiais envolvidos, nós temos militares envolvidos, nós temos políticos envolvidos, músicos famosos, pessoas que têm poder financeiro, poder econômico envolvidos. E chega a ser triste. E é como se o nosso governo não tivesse a ver o que verdadeiramente está claro diante dos seus olhos. E mais, daqui a pouco vem as eleições. E eu já comecei a acompanhar aqui na nossa televisão de programas antigos, TPA, tenho paciência, angolanos. Eu já comecei a reparar, já tenho notado, que o que tem passado agora, o que tem sido noticiado agora, é mais para os interesses do próprio MPLA, né? Fizemos isso, fizemos aquilo, pusemos luz aqui, estamos a pôr posto ali, estamos a levantar a escola aqui. Aquela história toda que a gente já sabe que lá no fundo, é para colher votos, né? Colher votos do maior número populacional a fim de ganhar as eleições. Mas, muito mais do que as eleições, eu acredito que um dos pontos que nós precisamos prestar bastante atenção são aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos que estão nas ruas, os nossos adolescentes, as nossas crianças, a nossa juventude que estão na rua, porque eles estão desaparecendo. Estão desaparecendo. O número de crianças na rua, comparado, repito, a 10, 20 anos atrás, não é o mesmo número de crianças que nós temos hoje. Por quê? Porque essas crianças estão sendo recolhidas, raptadas e estão sendo conduzidas ao mercado negro a fim de comercializarem os seus órgãos. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Portanto, eu como pastor Elemento Surpresa, gostaria que o nosso governo prestasse mais atenção em nome do Senhor Jesus aos nossos meninos, aos nossos filhos que se encontram espalhados sobre as ruas da nossa nação, porque o tráfico de órgãos está acontecendo diariamente. Mais de 10, 20 crianças são raptadas e são levadas ao mercado negro a fim de comercializarem os seus órgãos. Falou para vocês
sem ofender ninguém, mas com toda verdade. Pastor, elemento surpresa de Deus, Criador dos céus e da terra. Deus abençoe. Au revoir. Que Deus vous bénisse. Oremos por essas crianças, oremos pelos nossos filhos, meus amados. Em nome do Senhor Jesus. Amém.